Olá, amigos. Vou contar um pouco sobre o meu processo de conversão e de tomada de consciência sobre o mundo. Bom, como todos sabem, eu já militei em partidos comunistas e já fui ateu. Mas o mundo dá muitas voltas. Bom, em primeiro lugar, quero falar um pouco sobre a minha história, o meu passado. Eu ainda jovem, já na década de 70, eu era estudante secundarista, e comecei a ler algumas coisas, né, sobre a situação política do país. E aí um dia eu peguei um endereço da livraria do MR8, que ficava ali na rua Araújo, Porto Alegre, aqui no centro do Rio. Aí um dia eu fui lá e vi uma vasta, né, livraria com vários livros. Aí, caramba, aí eu fui procurar o Manifesto Comunista, que eu não tinha lido. Bom, aí eu comprei o Manifesto Comunista, um livro pequenininho, um livreto pequenininho, livro não, um livreto, um panfleto pequenininho, e li. E fiquei, na minha juventude, né, fiquei admirado com o que estava escrito ali. Bom, o mais interessante é que a gente vivia em pleno regime militar. E a livraria do MR8, uma organização de extrema esquerda, com livraria aberta ao público no centro da cidade do Rio de Janeiro. Olha só que coisa, né? No regime militar. Bom, a partir dali, desse livreto, eu fui buscando outras coisas da esquerda. E também, a partir dessa livraria, eu entrei em contato com o jornal do MR8, Hora do Povo. Aí, na minha empolgação de jovem, escrevi para lá, fiz desenhos de Che Guevara, enfim, aquela babaquice de jovem deslumbrado com a esquerda. Bom, a partir dali, a minha juventude tomou o rumo da esquerda. Mais tarde, eu entrei em contato com Prestes, ainda não era do partido do PCB, não era nenhum partido, mas entrei em contato com Prestes na ABI, aonde cumprimentei ele. É difícil de acreditar que aquele homem franzino, baixinho, mãos pequenas, representou um perigo para a política brasileira. Mas
é a história, né? Representou. E entrei em contato, aí depois, mais tarde, eu entrei para a universidade, para a faculdade de letras, e aí sim, na faculdade em que eu estudava, era toda dominada pela esquerda. PCB, PCdoB, PT. Aí, ali sim, eu me filiei ao PCB. E entrei em contato com várias figuras, vamos dizer, históricas desse partido, né? Conheci Giocondo Dias, aquela figura clássica de um comunista, Roberto Freire, sempre de terno e parecendo mais um burocrata, o cientista Sérgio Arouca, com aquela sua grande barba, João Saldanha. João Saldanha uma vez ficou do meu lado, era um cara simples, ficou do meu lado numa conferência e sempre empolgado, né? Sempre defendendo as causas do partido, né? Era um marxista, né? Leninista mesmo. João Saldanha, o grande treinador da seleção brasileira e jornalista esportivo. Também conheci o Hércules Correia, figura histórica desse partido, mas que também depois fez críticas sérias aos rumos desse partido. O interessante é que quando a gente estava num ambiente de... uma vez eu estava num comitê, aí senti aquele perfume forte, um perfume, né? Mas muito forte. Aí todos nós já sabíamos, o Hércules Correia está chegando. Porque era a esposa dele. Quando a esposa dele, aonde tinha esse perfume forte, pode crer, estava o Hércules Correia. Uma figura que teve um fim trágico, né? Por causa de diabetes, perdeu uma perna, teve um AVC. Bom, mas ninguém muito na esquerda fala dele. Francisco Milani, conheci, fui na casa dele, me mostrou, me chamou e fui lá na garagem dele me mostrar, ele todo orgulhoso do Mercedes que ele tinha, um Mercedes branco, branco ou prata, não, acho que branco, aquele Mercedes clássico, grandão, e ele todo prosa e orgulhoso daquele carro, Mercedes-Benz. Francisco Milani. Bom, aí militei durante um bom tempo nesse partido. Depois da divisão que houve, que o Roberto Freire e a sua turma liquidou com um partido clássico, marxista-leninista, e fundou o PPS, né? Aquela luta interna. Eu fiquei uns anos parado, 1 ou 2, aí fui para o PCdoB. No PCdoB eu já era formado e tudo, mas mesmo assim entrei na juventude comunista do PCdoB para atuar em universidades como formando associação de ex-alunos, principalmente na faculdade onde eu me formei. Bom, lá é outra história. Conheci João Amazonas, outra figura clássica, né, de comunista. Conheci a Elza Monerá,
a guerrilheira, aqui, uma, um dos membros que ajudaram a organizar a guerrilha do Araguaia, Elza Munerá. Mas nessa época que eu a conheci, ela já era uma velhinha, magra, de óculos, baixinha. E tirei até uma foto do meu filho, o meu filho, que agora, o mais velho, meu primeiro filho, ela segurando ele no colo. Elza Munerá. E Jandira Fegali, a médica Jandira Fegali, aquela mulher alta, mais comunista roxa. Jandira Fegali. Uma figura que veio da classe média, né? Aliás, todos esses que eu mencionei vieram da classe média, né? A classe média que a velhaca louca Marilena Chaui odeia tanto e chama de fascista. Interessante. Inclusive ela, Marilena Chaui, veio da classe média. E todos esses comunistas que eu mencionei aqui vieram da classe média. E, no entanto, ela odeia a classe média. Triste figura essa Marilena Chaui, como atualmente é uma triste figura a Jandira Fegali. Depois, com o passar do tempo, eu me desliguei do PCdoB e aí entrei em contato com um jornal Inverta do PCML, Partido Comunista Marxista-Leninista, um grupelho extremista, que um dia, no 11 de setembro, me lembro, eu estava lá na sede desse partido para pegar um jornal deles, o Inverta. E justamente no 11 de setembro, quando aconteceu o ataque às Torres Gêmeas. E aí, aquele pessoal que estava ali comemorando aquelas cenas horríveis. Aí eu comecei, caramba, peraí, também não é assim. Comemorar um ato desse? Não, tem alguma coisa errada nisso. Bom, eu continuei a minha trajetória. Comecei a ler os anarquistas, Bakunin, Kropotkin, Proudhon, Henri Thoreau, Tolstói, com seu anarquismo cristão. E aí comecei a me desligar do marxismo-leninismo. E aí comecei a me sentir um anarquista. E me orgulhando de ser ateu. Até que um dia eu concluí que era anarquista e ateu. Caramba, mas Tolstói era anarquista e cristão. Bom, mas eu, admirava Bakunin, Kropotkin, o Proudhon, gozado que anarquistas, né? Aí eu falei, caramba, mas aí cheguei à conclusão mais tarde que os anarquistas eram muito ingênuos. Pregavam o fim do Estado e depois defendiam a Revolução Comunista. Aí quando os comunistas chegavam ao poder, passavam o rodo nos anarquistas. Matavam, fuzilavam os anarquistas. Caraca, é como hoje em dia o movimento gay apoia os comunistas. Mas quando os comunistas chegassem ao poder,
passava o rodo nos gays, como fizeram em várias ocasiões. Bom, aí eu também, nessa época também, na época que eu estava militando no PCB, eu vi aqueles comunistas, né, classe média alta, fazendo reuniões na Morada do Sol, um condomínio de luxo aqui no Rio de Janeiro. Eu fui uma vez, caraca, um prédio, só um prédio todinho, só eram de uma família, né, do camarada, no caso, de luxo. O elevador já saía dentro da casa dele. Né? Depois, uma comunista, uma camarada, morando na Barra da Tijuca, aqui no Rio, com um piano em casa, tocava piano. Inclusive, eu até cheguei a dedilhar alguma coisa, só de brincadeira no piano, bonito, quando fui uma vez na casa dela. Sempre faziam churrascos em suas casas grandes, sempre havia churrasco dos comunistas. Fui numa casa enorme, com campo de futebol, do Chico Buarque, né? Aquela turma toda de comunistas festejando, bajulando Chico Buarque, né? Jogando bola, bebendo muita cerveja, comendo churrasco, aquela farra toda. Era uma festa, uma festa. Chico Buarque, que dele, gostava muito. Classe média alta, altíssima. E certamente a Mariana Chauí ia ficar apavorada. Bom, aí, mais tarde, eu consegui comprar. Depois eu me afastei do comunismo e do anarquismo, mas me considerava ateu e, ideologicamente, ainda me considerava comunista. Tanto que depois, quando eu comprei um desktop grandão, meu primeiro computador, eu comecei a fazer vídeos defendendo o comunismo, o anarquismo, o ateísmo, até que apareceu na minha vida um homem chamado Olavo de Carvalho. E eu comecei a ler coisas, a princípio só sentando o pau nele, né? Inclusive eu fiz um vídeo ofensivo, mandando o Olavo pra puta que... E aí, logicamente, obtive a resposta que merecia do filósofo. Claro, tinha que ser assim mesmo. Mas a partir dali, a princípio eu fiquei com raiva, mas depois eu fui lendo o que ele escrevia na internet. Depois comecei a ouvir os programas que ele fazia, o Auto-Speak, a mídia sem máscara. E aí eu fui começando a juntar as coisas, né? O quebra-cabeça. Eu falei, porra, esse cara tá falando coisas certas. Aí eu comecei a pensar, coisa que eu então não fazia, porque era um imbecil
dentro de um imbecil coletivo que eram os partidos comunistas por onde eu passei. Comecei a prestar atenção no Olavo. E aí comecei a também a comprar alguns livros dele, a ler, a ouvir, e comecei a compreender o que esse homem dizia e falava, pensava. Caramba, ele começou a desmontar essa estrutura terrível em que eu vivia e, ao mesmo tempo, fazendo eu montar o quebra-cabeça desse terrível mundo em que eu vivia e compreender esse quebra-cabeça. Olavo, com COF, né, o curso online de filosofia. Enfim, esse homem tinha que ter mais 30 anos de existência, no mínimo. Como seria bom. Mas o que já ele fez, o que ele fez então, já foi suficiente para libertar pessoas como eu que vivia nas trevas e milhares e milhares e milhares de outras. Aí, a partir dali, eu comecei a ler Roger Scruton, li aquele livro dele, Como Ser um Conservador, e comecei a ler os livros do Olavo, né? Livros importantíssimos, uma bibliografia incrível. Eu devo muito ao Olavo pela minha libertação. Espero que outras pessoas que vivem na ignorância, nas trevas do comunismo, se libertem lendo a obra do Olavo e de outros filósofos conservadores. Eu ainda quero ler, se Deus permitir, já no fim de minha vida, ainda pretendo ler Chesterton, né? A pronúncia é Chesterton. Quero ler essa figura incrível. Sei da sua grandiosa obra. Quero ler, que eu ainda não li, mas vou ler, se Deus permitir. Quero ler mais Olavo de Carvalho, mais Roger Scruton. Quero aproveitar o tempo que me resta lendo obras fundamentais que libertam a mente e o coração de seres humanos. Agradeço a Deus por eu ter vivido o suficiente para conhecer essas figuras libertadoras. E também agradeço a Deus não pelo passado que tive, porque a partir desse passado sombrio, de trevas, a partir dele e com o conhecimento que eu adquiri depois com homens libertadores, eu me tornei outro ser humano. Acho que um ser humano melhor. Bem melhor do que fui.
Bom, meus amigos, espero que com esse meu relato eu ajude outras pessoas a tomar o caminho da vida, do conservadorismo, da liberdade. Pois, como disse Roger Scruton, eu sabia que queria conservar as coisas ao invés de destruí-las. É isso mesmo. Eu também sabia que queria conservar as coisas ao invés de destruí-las. No fundo, eu sempre fui um conservador. Sempre fui um cristão. E agora, mais do que nunca, sou conservador e cristão. Maior do que tudo no universo, maior do que tudo e de todos, é Deus. E Deus pôs no mundo homens sábios e não sábios. Você escolhe. Eu escolhi os homens sábios. É isso aí, meus amigos. Obrigado e até.